Quando vejo comentários sobre Digimon na internet, é bem comum ver pessoas com dúvidas de como a franquia funciona, em especial a natureza dos monstros digitais. Memes fazendo graça com os vários designs e falta de lógica evolutiva são os conteúdos mais comuns de se achar sobre Digimon sendo compartilhados por pessoas que não conhecem a franquia. E a Tailmon e suas evoluções estão dentre os temas mais comuns desses memes. Por isso eu decidi fazer esse vídeo, uma explicação básica sobre o funcionamento dos Digimons usando a Tailmon como exemplo. Com um pequeno aviso, eu ainda vou fazer as análises mais detalhadas sobre os Digimons através da linha do tempo, como eu já comecei a apresentar nos primeiros vídeos do canal. Mas esse vídeo é um resumo direto ao ponto para saciar as dúvidas mais comuns sobre os Digimons. Os Digimons são seres digitais formados de dados binários, zeros e uns, mas a estrutura fisiológica deles não é realmente o que parece. No mundo real, corpos físicos são organizados por meio de átomos que são agrupados para criar objetos físicos, mas os Digimons não são assim. Toda a existência principal de um Digimon se resume ao seu cybernúcleo central, conhecido como Digicore. Todas as informações referentes ao Digimon existem nesse núcleo. Sendo assim, o que é o corpo do Digimon? Como o Digicore é como um conjunto de dados que definem um Digimon, se esses códigos forem alterados, a própria essência do Digimon também vai ser alterada. E isso inclui situações em que o Digicore pode ser danificado, podendo levar à morte de um Digimon. Para proteger o Digicore dessas influências, os Digimons desenvolveram uma camada protetora que reveste o núcleo. Desse modo, se alguém quiser afetar o Digicore de um Digimon, primeiro vai ter que passar por essa camada protetora. O corpo de um Digimon é na verdade uma tradução da camada protetora que é construída manifestando um wireframe com texturas. No caso, uma manifestação do tipo de informação que existe dentro do Digicore, dando forma ao seu firewall protetor. No caso, as informações que os Digimons devoram da rede de computadores se acumulam no Digicore e é usado para dar uma ideia no que o Digimon deve parecer. Por exemplo, um Coromon que devorou dados referentes a gatos vai acabar manifestando com o tempo esses dados de uma maneira mais expressiva. Os Coromon que devoraram dados de gatos, então, são referidos como uma nova espécie, os Nyaramon. Enquanto pesquisavam sobre os Digimons, pesquisadores fizeram os Nyaramon devorarem dados de cachorros por considerarem eles sendo pets mais comuns. O objetivo era desenvolver um Digimon próprio para pesquisas, um protótipo para futuros experimentos. Por causa disso, o design de sua forma evolutiva Plotmon é mais simples quando comparado com outros Digimons do mesmo nível. Entretanto, Plotmon apresenta um anel sagrado que representa a presença de poder sagrado excessivo em um Digimon, e esse poder pode se desenvolver com mais evoluções. Tailmon é o resultado da manifestação desse poder sagrado de maneira positiva. Representando sua natureza sagrada e brincalhona sem ter pensamentos realmente maliciosos, a forma que Tailmon toma é a manifestação de um animal que é normalmente visto como sagrado. Mas aí temos uma informação interessante. A forma que um Digimon toma é dependente do observador. Se você se lembra bem, os Digimons não têm forma naturalmente. O que vemos é a tradução da informação que vem de seus Digicores. Sendo assim, a forma de um Digimon vai depender não só dos dados que ele absorveu, mas também pelo modo que eles são interpretados por quem está observando. Como é improvável que duas ou mais pessoas compartilhem exatamente da mesma visão de mundo, deveriam haver diferenças na forma em que cada pessoa observa um Digimon. Existem pesquisadores que utilizam softwares para traduzir a forma de um Digimon utilizando inteligência artificial, dando aos Digimons uma forma que em teoria é mais direta quanto representar eles, mas esse nem sempre é o caso. No contexto da visualização unificada, aquelas pessoas que são mais sensíveis à existência abstrata de um Digimon surgem primeiro com seus entendimentos sobre os Digimons, e baseado nesse entendimento pessoal, eles resistem à forma que eles enxergam do Digimon, e isso acaba sendo aceitado de maneira geral, o que acaba criando um entendimento unificado. Mas se uma outra pessoa observasse o mesmo Digimon primeiro, é capaz que o entendimento que se tivesse desse Digimon fosse ser completamente diferente. Tomando uma confusão do desenvolvimento da Tailmon como exemplo, originalmente Kenji Watanabe imaginou que ela seria um camundongo. Essa ideia surgiu porque era uma representação comum de um animal sagrado, mas depois ele mudou de ideia e decidiu fazer dela um gato.
Infelizmente, as ideias originais da Tailmon continuaram guardadas e foram vistas por outros membros da produção, o que levou a lore original da Tailmon ser usada sem o seu conhecimento. A ideia foi utilizada no drama CD Digimon Adventure 02 Original Story Primavera de 2003. Ali, Hikari diz que por mais que Tailmon pareça ser um gato, é na verdade um camundongo. Outros materiais que mencionam isso são a carta da Tailmon do card game Japmon e o perfil da Tailmon da V-Jump na época de Digimon Adventure de 2020. Após discussões sobre o tema, Kenji Watanabe concluiu que seria melhor ver Tailmon como sendo nem mesmo um gato ou um camundongo. É na verdade um Digimon. Então, para você Tailmon é um gato ou um camundongo? Esse tema foi discutido durante uma live stream, sendo apresentado pelo antigo produtor dos jogos de Digimon Kazumasa Habo. そこからデジモンっていうものに対して行き過ぎたもうよりちょっと先にちょっと解釈を拡大解釈していくと今デジモンってすごい有機的な形をしてるけど、本来であればその有機的な存在の今、あくまでもケンさんがデザインしてるというベースあります。そこを概念的にもうちょっと考えると、あれってあくまでもその見てる子供たちっていうものが理解できるモンスターの形っていうものにそうですね。だから要するに人が描いたもの、要するに思ったものを、要するにそれがネット上にあるものを単純にそいつらが体に身にまとってる、要するに情報をまとってるから割とその人間にもみんなが分かるようなものとかみんなが見たことがあるものになってるっていうふうには考えてますけどね。そうですね。なるほど。だからあれですね。だから結局観察者によって姿がもしかしたら変わるかもしれない。よくあるじゃないですか、認識論ので自分が知覚してるものって結局本当に他人が知覚してるものと同じ見た目なのかどうなのかっていうのが分からないみたいな。ってことは僕が見えてるのはあの姿だったのかっていう渡辺謙二というチャックとかベルトとか見えてないっていうんですかかもしれない。チャックとベルトとポケット、チャックという概念が僕の中では違うのかもしれない。Agora que você entende que a forma de um Digimon não é fixa e pode ser qualquer uma dependendo do seu entendimento dos conceitos que estão guardados no Digicore, está na hora de aprender que alterações que podem parecer superficiais na aparência de um Digimon, na verdade são muito fundamentais para eles. Como tudo que vemos do Digimon é a manifestação dos dados do seu Digicore, se você acaba tirando algo por definitivo do corpo de um Digimon, o que está acontecendo é que na verdade você está removendo uma parte do código que forma o corpo desse Digimon. É basicamente o oposto de como Digimons evoluem para outra espécie. Se uma Plotmon manifesta poder das trevas no lugar de poder sagrado, ela pode virar Black Tailmon. E se essa Black Tailmon absorver os dados de sistemas de entregas, ela vai se tornar na Black Tailmon Uber, que manifesta as características esperadas de entregadores, incluindo a personalidade. É praticamente um novo Digimon. Mas se você remover os elementos de entregadores, você vai estar removendo esses dados, e isso iria retornar a Black Tailmon para o seu estado prévio. No caso da Tailmon, o anel sagrado que aparece no corpo dela é uma manifestação do poderoso código de dados sagrados que compõe o programa da Tailmon. Remover o anel, então, é remover esses dados. Esse caso não é exclusivo da Tailmon. Existem outros Digimons, como Shoutmon, que são categorizados devido ao equipamento que eles carregam. Então, como remover esse equipamento é basicamente reescrever o código que os compõe, em essência, a Tailmon sem o anel sagrado e o Shoutmon sem o microfone Macfield são Digimons diferentes daqueles que têm o equipamento, ao menos em teoria. Algo importante de entender é que a classificação dos Digimons quanto à espécie é algo artificial feito por aqueles que estão observando os Digimons, sendo que os Digimons vão seguir isso apenas por conveniência, muitas vezes sem nem mesmo entender a forma como os humanos limitam o entendimento que eles têm de si mesmo. No fim, o que realmente existe são os códigos dos Digimons, e os códigos que são considerados semelhantes normalmente são agrupados como parte de uma mesma espécie. Quanto mais eles começam a mostrar diferenças, eles começam a ser classificados como variações de uma mesma espécie ou mesmo espécies completamente diferentes. Mas a forma como isso é classificado é completamente artificial e não tem valor absoluto além de ser uma classificação. Por exemplo, Gabumon e Gabumon Black são considerados como sendo a mesma espécie, apenas mudando a cor, mas Psychemon é considerado como sendo uma espécie diferente.
diferente que surgiu de uma variação de Gabumon. E claro, existem casos ainda mais absurdos como Dreamogemon e Nice Dreamogemon, que a diferença se resume a dados que se manifestam em um padrão que lembra um bigode. Sendo assim, para alguns pesquisadores, uma Tailmon sem anel sagrado é suficientemente diferente para já ser considerado uma espécie, ou ao menos uma subespécie, diferente da Tailmon com o anel sagrado. E claro, é possível então que uma Tailmon sem anel sagrado evolua absorvendo dados sagrados e volte a desenvolver o anel sagrado, como informado no guia oficial do D3. E falando em método evolutivo, como isso realmente funciona? Se você assistiu Digimon Adventure Zero Two, deve se lembrar que Tailmon acabou podendo, em certas situações, evoluir para Angeomon mesmo sem ter o anel sagrado. Mas como isso pode acontecer? Como o anel volta quando ela vira Angeomon? Para entender isso, precisamos esclarecer como a evolução realmente funciona em Digimon. Na franquia, evolução se refere de maneira geral ao processo em que um Digimon consegue uma quantidade suficiente de dados que acaba por se manifestar em uma mudança na forma que o Digimon parece ter. Mas pode ser que um Digimon já tenha dados em seu corpo que apenas não estão manifestados. Isso pode ser por causa de um fator interno ou externo que acaba reprimindo esses fatores. Quando Agumon evolui para Greymon, parte dos dados que Greymon manifesta já estavam no Agumon, eles apenas estavam adormecidos. Caso esses dados se manifestem, Agumon vai parecer mais com Greymon mesmo sem ter se tornado no Greymon. Esse é o caso do Agumon que utilizou o anticorpo X. Sendo assim, quando um Digimon evolui, características podem surgir tanto de dados que estão adormecidos no corpo do próprio Digimon, quanto vindos do ambiente que ele absorveu. Às vezes, por um Digimon comer outro Digimon. Mas existem casos em que esses dados parecem surgir do nada. Se você treina um Gomamon para virar Ikakumon e depois Udomon, você não necessariamente vai ter treinado ele absorvendo dados de Arkelomon para manifestar a concha que Zudomon são comumente vistos carregando nas costas. Então de onde ela veio? Na verdade, existem arquivos salvos dos padrões de tudo que é visto no mundo, desde árvores até os próprios Digimons. Você pode imaginar como sendo um modelo geral de tudo que existe no próprio mundo digital, classificados pelo sistema do mundo. Sendo assim, ao invés do Digimon ter que obter dados do mesmo jeito para evoluir da forma que outro Digimon evoluiu, o sistema pode escolher determinados pré-requisitos que precisam ser atingidos para então dar uma ajudinha no processo. Por exemplo, se um Digimon que evolui para outro, mas não tem quantidades necessárias de dados para evoluir diretamente, ele pode se comunicar com o sistema, talvez por meio de ajuda de algo como os Digivices, e mostrar que atingiu os requisitos mínimos para a base de dados do sistema aceitar ajudar na evolução. Ele então seleciona os dados que estão faltando para completar o processo e transmite de volta para o Digimon. Sendo assim, você é capaz de evoluir o seu Ikakumon para Zudomon sem ter que matar um Arkelomon, porque o sistema pode prover esses dados e acelerar a evolução. Desse modo, uma Tailmon sem anel sagrado pode evoluir para Angeomon com anel sagrado se o sistema achar que a Tailmon atingiu os requisitos que eram necessários e assim prover o anel sagrado, permitindo que a Tailmon evolua diretamente para Angeomon, agora com um novo anel sagrado. E claro, no anime de Digimon Adventure, essas evoluções com a ajuda da nuvem de dados são temporárias, quando auxiliadas pelas crianças escolhidas. Então, assim como o Agumon não vai ficar com o braço metálico do Metal Greymon que foi provido pela nuvem, a Tailmon também não vai ficar com o anel sagrado da Angeomon que também foi provido para ela. Muitas dessas informações sobre os Digimons, por mais essenciais que pareçam ser para tirar dúvidas de muitos fãs, acabaram por ficarem limitadas a materiais que muitos não têm acesso, como os livros ou entrevistas e live streams. Nos últimos anos, houveram esforços por parte de alguns membros da produção para finalmente unificar esses elementos e trazer uma experiência mais consistente de Digimon. Como esse ainda é um trabalho em desenvolvimento, vídeos como esse são a minha forma de compartilhar essas informações que ainda são desconhecidas pela comunidade geral, tanto de fãs da franquia como as pessoas que ainda vão começar a mergulhar no mundo de Digimon. Espero que tenham aprendido algo de novo sobre Digimon hoje e até o próximo vídeo.